meus amores, bom dia. Bom, vocês devem estar estranhando que vídeo é esse, né? Então, eu não sei nem se está pegando bem localizado, porque eu não sou muito boa nisso ainda. Tudo a gente melhora e aprimora, né? Então, eu resolvi fazer um vídeo curtinho para vocês, porque eu queria explicar algumas situações que estão vindo agora em questionamentos de alguns inscritos. E assim, é bem interessante porque é um momento de troca, né? Entre o lado daqui e o lado daí. E esse momento você se aproxima de quem segue o seu canal, de quem olha aquilo que você faz. E eu acho isso excepcional. É muito bom, porque é gratificante quando você faz e principalmente saber que você está passando adiante aquilo. Bom, primeiro eu queria explicar os primeiros vídeos, porque muitas pessoas falam assim: Bruno, sabão é bom, mas não tem a receita. Então eu revisionei e coloquei, fiz a edição, fiz uma alteração e coloquei a receita, tá? Então, desde o início do canal já estão com as receitas. Se por um acaso falhou algum, puxem minha orelha, tá, pessoal? Outra coisa também que houve um questionamento. Tem um sabão, não me lembro qual é, em que a pessoa fala assim: nossa, eu acho que é o sabão de coco. Eu fiz o sabão, mas ele não espuma. Pessoal, quando nós fazemos sabão, basta, se for um sabão de soda, basta eu fazer a base e introduzir o que eu quiser. Só a base e eu colocar água e diluir, ele já vai espumar muito, tá? Porque o sabão ele é feito de gordura e soda. Então só isso vai espumar muito. Mas muitas vezes você entra com outros, agrega outros ingredientes que não são ingredientes que têm espuma, mas são ingredientes potentes. E isso é o suficiente para melhor limpeza que tem, tanto de roupas, de quintal, louças e etc. Normalmente os sabões para louça tem mais, a gente utiliza mais, mais a espuma, tá? Até para para deslizar mais a esponja nas louças e também não fazer muito atrito na própria panela, tá? É fundamental ter a espuma. Isso é mito, pessoal, isso é mito. Virna, gosto de um sabão com espuma, gosto. É a sensação de limpeza, mas significa que é o melhor? Não, tá? Então, muitas das vezes a gente vai fazer um sabão, eu estou dizendo não sou eu, qualquer saboeiro, tá? Vai fazer um sabão e se ele for começar a agregar vários ingredientes, lauril ou o que substitui o lauril para fazer uma maior quantidade de espuma, se eu esticar até 5 litros, eu posso usar, por exemplo, um detergente. Mas se eu passar de 5 litros, eu tenho que usar mais, então começa a encarecer a receita. E não adianta, eu tenho que entrar, porque assim eu perco a potência do sabão. É muito natural, tudo que vocês vão diluir, vocês vão perder a potência. Então vocês têm que agregar depois mais ingredientes, tá bom? Acho que eu consegui tirar essa dúvida. Outro questionamento que houve também de uma inscrita foi com relação ao sabão, porque teve um sabão líquido que eu fiz e eu usei um sabão em barra. Eu não tenho hábito de fazer o sabão em barra. Vou trazer para vocês? Vou. Mas eu só posso trazer o sabão em barra para vocês quando eu conseguir o óleo saturado. O sabão em barra que eu fiz foi com óleo limpo. E pessoal, é um suador. É um suador e é um sabão que não é
não seria o ideal eu trazer no canal para vocês. Que se vocês querem fazer para vender, para ter uma economia doméstica, você hoje compra um óleo a quase R$10. Como é que vocês vão colocar? Eu quando faço, eu coloco 1 litro de óleo. Porque eu faço de 4 a 6. Qual é a minha função? Eu quase não utilizo sabão em barra. Mas a minha função é que eu já agregando a soda ali, eu tenho a soda já em cura. Então, quando eu fizer o meu sabão, eu não preciso ter o processo de cura depois. Ele já pode estar pronto para o uso, tá? Era como se eu adiantasse um serviço. Eu vou fazer uma base líquida de soda, tá? Base, em que vocês vão poder agregar a água e os outros componentes. Eu estou adiantando, porque aquele processo já vai ter curado. Então, é uma forma de vocês trabalharem, quem for trabalhar com vendas. Então, tem alguns questionamentos desse tipo, tá? Por que eu não faço o sabão em barra? Primeiro, porque eu tenho dificuldade aqui no meu bairro de conseguir óleo saturado, tá? E para você fazer um sabão em barra, o desgaste é tão grande, literalmente, desgaste físico. Vale a pena fazer? Sim, vale. Mas eu tenho muito mais venda do sabão líquido do que sabão em barra. Ninguém nem nunca me pediu sabão em barra. Então não é interessante eu fazer. Então eu faço para mim, para reservar soda. Porque é muito mais fácil eu colocar em barra do que eu colocar em garrafas. Tá? Então queria passar também essa informação para vocês. Houveram outras perguntas, mas eram perguntas mais voltadas mesmo para sabão, nada, era mais tirar a dúvida. Então o que eu queria passar para vocês, assim, o ramo da saboaria é um ramo gostoso de se trabalhar, é um ramo em que você pode construir o seu sabão. A todo momento eu passo para vocês o que? O mais importante de tudo, eu passo para vocês vários tipos de início, de base, para vocês construírem o seu sabão. Então, para mim, eu utilizo todos os sabões que eu faço para vocês, tá? Até porque, se eu faço 10 litros, eu vendo 5, eu vendo 7, mas o que ficar, eu uso. É óbvio que eu uso, né? E não pode ficar muito tempo com o sabão. Então é importante vocês entenderem também dessa forma, tá? Então eu quis assim tirar algumas dúvidas com relação a isso, porque o que eu mais quero trazer nesse canal, vocês podem se inspirar, né, em alguma receita em específico? Sim, claro, são ideias, mas é interessante fazer como eu sempre fiz, né? A minha mãe fazia muito sabão e sempre quando tinha alguma coisa diferente, quando eu fui crescendo, eu sempre anotava, tá? Então, é interessante vocês estarem escrevendo. Atualmente, com a tecnologia, vocês salvam no YouTube, né? Mas é interessante fazer algumas observações. Outra coisa que eu também queria explicar para vocês, que é um questionamento, porque eu já fiz muitas questões. Minha mãe não trabalhava tanto com soda, trabalhava mais com os sabões artesanais. Antigamente não se trabalhava muito com soda. Mas minha mãe também fazia sabões de soda, mas era mais difícil. Tinha crianças, então ela optava em fazer outros tipos de sabões. Então, o que eu queria passar para vocês? A cautela de vocês terem, quando fizerem o sabão, fazerem um cálculo direitinho. Também houve questionamentos com relação a isso. Por exemplo, eu tô sem etanol aqui, normalmente eu uso etanol. Por quê? O etanol é 100% puro. Além de ser 100% puro, eu pago muito mais barato no etanol 100% puro do que eu pago no álcool. Numa farmácia, no supermercado, e que não é 100% puro. Então, por exemplo, se eu vou fazer um sabão de soda, seja em escama ou líquido,
eu vou utilizar um sabão a 70%, eu tenho 30% de líquido, que não é o álcool, não é o etanol. Então, eu tenho que diminuir da minha soda 70%, desculpa, 30% de água. Então, se eu vou utilizar 100%, 100 gramas de soda, um exemplo, 100 gramas de soda que dá uma média de 5 colheres, mas o ideal é vocês pesarem, tá? Se eu fosse diluir em 100 ml, eu colocaria em 70. Ou até em 50 ml. Ah, mas 100 gramas eu posso diminuir? Diminui, porque ela vira líquida. Vamos falar sobre a soda líquida. Eu não trabalho com soda líquida. Aqui eu não tenho acesso à soda líquida, tá? Mas a soda líquida é a soda diluída. Vocês têm que sempre saber a graduação da soda. É a mesma coisa da escama. Sendo que a escama, quando eu coloco 100%, eu sei que eu tenho 100% da soda pura. Se eu tô com ela diluída e compro ela líquida, os 100% não são puros da soda. Então, ela está diluída. Então, vocês têm que agregar mais. Então, vocês têm que ver a graduação da soda líquida, tá bom? É um cálculo matemático simples. Mas o que eu peço atenção de vocês em trabalhar com soda é que não pode estar acima, porque assim vocês não vão ter um sabão que seja compatível ao uso, tá? O sabão compatível ao uso, ele é graduado através, a gente faz até com a fita, né? Eu não faço porque eu sei mais ou menos o tempo e a quantidade que eu uso de soda. Mas eu preciso estar sabendo o pH, porque o pH, ele vai me mostrar a indicação desse sabão. Mas como assim vir na indicação de sabão? Sabão não é sabão? Não. Se vocês pegarem um detergente e colocarem a fita, vocês vão ver um pH. Se vocês pegarem um sabão líquido para roupa, vocês vão pegar outro pH. São próximos? São. Significa que não pode usar? Não significa isso. Mas significa que se eu tenho um para detergente, muitas vezes eu não tenho uma total limpeza na minha roupa, tá? Então, o grande detalhe da graduação do pH é esse. Então, se eu tenho outra coisa também, que a soda, ela resseca muito as mãos, tá? Então, se eu tenho a graduação fora do neutro pro alcalino, eu vou ter problema, tá? Então vamos prestar atenção nisso. De qualquer forma, quem não tiver fita, faz como eu não tenho o hábito de usar fita, então eu deixo o meu tempo, independente de qualquer coisa, tento adiantar os meus serviços, porque por eu ter vendas de sabão, eu adianto na barra, adianto na base, que por sinal estou sem base, e vou trazer uma para vocês, tá? Então eu queria estar passando isso e também queria estar aqui hoje falando com vocês, porque eu, como qualquer um outro, né, que eu sigo outros youtubers de diversos conteúdos, né, e quando só aparece a mão das pessoas, né, mexendo, você fica assim, nossa, quem tá por detrás, né? Então, sou eu sou a Virna, tá? Amo fazer sabão. Eu faço sabão só por economia doméstica? Não, eu faço sabão porque eu construo o sabão que eu quero, que eu necessito. Outra coisa também, é uma grande terapia. Vocês quando verem o seu produto feito ali, espumando, limpando suas roupas, limpando seu quintal, seu banheiro, suas louças, brilhando, vocês vão ter um prazer imenso em fazer sabão. É gostoso, essa construção é gostosa, você calcular, você pensar que tipo de sabão. Eu trabalho em hospital, eu uso roupa branca, qual o sabão que eu faço? Eu vou agregar quais os componentes? Então é essa informação que eu tento a todo momento passar para vocês,
tá? Então é isso, eu tirei o dia de hoje para fazer esse desabafo, essa conversa com vocês, primeiro para que vocês me conheçam e se agreguem no canal, façam o canal crescer para que a gente leve conteúdo para vocês de qualidade, tá? O meu canal, eu digo que é papum, é a realidade, é a realidade como ela é, nua e crua. Já perdi sabão? Sim. Já fiz sabão com soda acima? Sim. 2, 3, uma semana, a minha garrafa estava estourada no chão, rachada. São todas as garrafas PETs que vocês podem colocar o sabão de soda? Não, tem umas que ressecam com muita facilidade, tá? Por incrível que pareça. Mesmo estando dentro da graduação normal, tá bom? Então, é o mais interessante, o galão. Sim, pô, mas eu vou ter que ficar comprando galão? Não. Mas tem algumas garrafas que são mais, vocês até não pegar, vocês vão ver. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? A garrafa da Coca-Cola, podem colocar com tranquilidade. Ela é mais dura, vocês veem até aqui para vocês pegarem, ela é mais dura, tá? As outras, vocês tentem dar uma olhada, peguem embaixo e vejam o pezinho, né? O bojozinho dela, vocês vão começar a perceber também que existem esses detalhes. E já passei muito sufoco com isso, tá? Até porque a gente utiliza tudo para que aquilo não se encareça. A mesma coisa é quando eu falo acerca do aroma, tá? No início, quando eu comecei a fazer sabão, eu tive muitos clientes que falavam para mim assim, mas seu sabão é muito bom, mas o seu sabão não tem cheiro. Falei, não tem problema. Se você quiser, compra a essência que quiser, que eu agrego no sabão. Ou você mesmo agrega, eu te ensino. Por que eu faço isso, pessoal? Eu faço uma quantidade de sabão, pelo menos de 7, 8 litros para cima. Então, se eu for comprar uma quantidade para deixar o cheiro suficiente na roupa, ou melhor, na roupa, não seja onde for, no sabão, vai encarecer muito. Então, para eu fazer para mim é uma coisa, é uma opção minha. Eu não utilizo. Eu muitas vezes faço sabão, por exemplo, para roupa, principalmente para roupa, né? E para quintal, quando a gente quer lavar, deixar um cheirinho. Mas o que eu faço? A minha roupa, eu utilizo o amaciante, que é um amaciante que eu faço. Eu utilizo só um tipo de amaciante que eu faço, apesar de todos serem maravilhosos, tá? Então, é só a gente aprender a agregar as coisas, tá? Então é isso, eu agradeço que vocês tenham visto essa conversa breve que eu tive com vocês, né? Não sei quanto tempo demorou, peço desculpas se tenha tomado tempo de vocês, porque o nosso tempo é precioso. Vou estar trazendo até amanhã uma base para vocês. Essa base, ela pode ser guardada, de preferência num galão, tá? Quando eu falo galão, é galão mesmo, porque a gente faz uma base numa quantidade razoável, né? E é essa base que vocês vão diluir e agregar os outros componentes. Então, para quem está entrando nesse ramo, é interessante fazer a base, porque vocês já vão deixar ela curada e depois vocês só vão agregar. Tá bom, pessoal? Então, beijos de luz para vocês, um dia cheio de paz, alegria, abençoado para vocês. Até a base.